nós glorificamos o Teu nome, Deus. Glorificamos ao único digno de ser glorificado e adorado nesse lugar. Muito obrigado, Deus, pela liberdade, Pai, conquistada lá na cruz. Obrigado, Pai, porque nós somos um povo que temos um Deus e podemos dizer que Ele se compadece de nós. Obrigado, Pai, por mais um dia e a oportunidade de receber de Ti a misericórdia, a graça, a luz e a direção, Pai. Receber de Ti o Teu Espírito, Pai. Obrigado, Jesus, pelos irmãos reunidos, Pai. Reunidos num propósito de adorar aquele que é digno de ser adorado. Ao Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir para resgatar o seu povo, Pai. Mas esse resgate já foi feito, Pai, no dia em que nós reconhecemos o Senhor como nosso único e verdadeiro Senhor e Salvador, Redentor das nossas vidas, aquele que fez nova todas as coisas no meio do seu povo, Pai. Obrigado, Jesus. Queremos ser guiados agora pela Tua palavra, Pai. Queremos, Pai, Te pedir que o Senhor, com a Sua graça, venha tocar cada coração aqui, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que ninguém saia daqui, Pai, sem receber a mensagem que o Senhor tem preparado para este dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Quando o pastor Jetro está aqui, ele traz para nós esse clima solene, né? Porque ele traz esses louvores, assim, daquele tempo, né? E hoje que é raiz, aquele tempo assim. E hoje que não estão os jovens aqui, só estão os mais experientes, né? É propício, né, para a gente tá com esse, né, ter esses louvores assim, daquele tempo, daquele pessoal. Cadê? Acende a luz aqui para eu ver o pessoal, por favor. Se puder diminuir essa daqui um pouquinho, Zé, porque senão eu não vejo meus irmãos aqui. Tá. Pois é daquele pessoal que empurrou chevette na chuva, sabe? Chevette a álcool, hein? Aquela benção, uma benção, né? Fiat Uno. Cadê essa geração? Cadê essa turma? Que sobreviveu à bala soft, né? Não morreu engasgado. Fiat 147 é mais ainda, mas eu peguei. Eu não vou esconder, não. Mas é bom, viu, pastor Jetro, receber você aqui. Kombi, que chute, Hoje o clima do culto hoje é esse. É da Kombi, é do que chute. Tá gravando essas coisas? Beleza. Tá gravando essas coisas? Mas bem, gente, antes de mais nada, eu queria que a gente pudesse estar entregando esse momento a Deus, certo? Orar também pelos nossos jovens que estão nesse evento, que seja não mais um evento na vida deles, mas que seja algo que venha fazer diferença, que venha transformar a vida dos nossos jovens, porque nós sabemos que um dia Deus tocou os nossos corações, nós sabemos que um dia Deus trouxe para nós um novo sentido, sabe? E hoje a palavra tem muito a ver com isso, sabe? De libertação, né? Quando eu falo assim, né? Escolhi colocar o título dessa mensagem, Liberdade em Cristo. Chega de viver assim. Porque muitas vezes, mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo conhecendo a palavra, mesmo frequentando uma comunidade cristã, sabe, sendo ministrado, em muitas áreas ainda nós estamos presos, sabe? E a palavra de Deus nos afirma, nos garante que em Cristo, na cruz, todas as nossas contas foram pagas.
E toda a corrente foi quebrada, toda a maldição foi rompida na cruz. Eu não creio mais que você deve, eu vou orar para ser liberto de mais. Porque você deve orar para ser cheio. Cheio da certeza da liberdade. Sabe? Mas crendo de que tudo já foi pago. E que a cruz é suficiente para todas as coisas. Dudu, me dá um pouquinho aqui, por favor. Eu estou só ouvindo. Tá? Então, o título, a base dessa mensagem, né, que eu fui buscar em Gálatas 5:1. Hoje eu não sei se vai estar, hoje parece que a gente não vai ter aqui, tá? Porque nós estamos só com com pouca gente hoje aqui. Quero louvar a vida do nosso irmão Zé, que está ali, batendo escanteio, correndo para cabecear, certo? A vida do pastor Jetro, da Célia também, que esteve com a gente aqui no louvor, certo? Remando no barco, né? Hoje é um culto mais intimista, né? Como eu disse, só os mais experientes, tá? Mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, né? Colocando o barco para andar. Amém? Então, em Gálatas 5:1, acompanhe conosco. Vocês têm boletim, todo mundo? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que significa ser livre? Em um mundo tão moderno, cheio de perspectivas, as pessoas vivem hoje numa busca frenética de sua autodeterminação, não havendo limites para exercer o que muitos creem ser liberdade. Mas hoje buscaremos entender, da perspectiva de Cristo, a verdadeira e única liberdade. Porque muito se fala sobre liberdade. Sabe, nós vivemos hoje num contexto em que, pelo menos aqui no Ocidente, nós não podemos dizer que nós não somos livres para fazer o que nós bem entendemos. Certo? Dentro de os nossos limites sociais, financeiros, né, econômicos. Eu, por exemplo, eu não posso dizer que daqui eu vou pegar meu jatinho e fazer uma viagem, porque eu não tenho condição de pegar um jatinho e fazer uma viagem. Se tiver algum irmão aqui que queira, né, me abençoar dessa maneira, certo? Eu pegaria, porque nós somos livres para fazer isso. Nós somos livres hoje para dizer e confessar nossa fé, por exemplo. Tem coisa mais importante do que isso? Por enquanto, nós somos livres para confessar e para dizer que nós somos de Deus. Nós temos um Senhor chamado Jesus Cristo de Nazaré. O Cristo, aquele que veio para pagar pelos nossos pecados e nos libertar. Então, que conhecendo a Cristo ou não, nós vemos aí, nós vivemos um mundo extremamente moderno e tecnológico, em que no toque de um dedo, até nem um dedo, nós perguntamos, ei, me fala tal coisa, e a inteligência artificial já nos guia, já nos dá direções, certo? Então, há esta liberdade, sim ou não? Agora, nós vamos ver assim, se nós somos livres para ir e vir, para exercer a profissão que queremos, no momento que queremos, estudar o que nós queremos estudar. Hoje nós podemos fazer cursos online de graça, nós podemos ler livros, os livros que a gente quiser, pagando ou não. Nós podemos ouvir o livro, eu fico no meu trabalho ouvindo livros, ouvindo pregações, ouvindo palavras e tudo. Então, se temos tudo isso, por que será que o homem precisa de um libertador? Hoje é dia da gente meditar nessas coisas. Nós não já temos todas as coisas ao nosso alcance? Ao alcance de um toque. Por que será que o homem precisava de um libertador? Vamos ler um texto que está na carta de Lucas, não é? O Evangelho segundo Lucas, que na verdade é uma carta que ele escreveu para o seu caro amigo Teófilo.
certo? O Novo Testamento é interessante, porque o Novo Testamento são cartas. Quase todo, praticamente, eles são cartas, creio que exceto o Apocalipse, que é uma narrativa dada pelo próprio Senhor Jesus ao apóstolo João. O restante são cartas dirigidas para alguém. E nesse caso, Lucas, ele escreveu 2 livros que nós conhecemos, que na verdade, é um livro que é uma única narrativa que foi dividida no cânon da Bíblia, que é o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos. Tanto que quando começa o livro de Atos, ele continua a narrativa das coisas que estavam acontecendo. E no capítulo 13 de Lucas, a partir do versículo 10 ao 17, nós vamos ler que, num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher, possuída por um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado, ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia há 18 anos presa? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Senhor Deus, eu quero mais uma vez, Pai, me encurvar diante do único que é digno de que eu possa me encurvar, Pai, que é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Redentor, Pai. Obrigado por essa porção da palavra, Pai, que ela já é suficiente, Pai, para nós entendermos que o Senhor nos libertou. Nos guia, Paizinho, dentro dessa liberdade, Pai, de viver segundo a Tua vontade, Pai. Nos guia nessa palavra, Pai, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Bem, nós vimos aqui nesse contexto que isso acontece num dia de sábado, numa sinagoga. Mas antes eu queria trazer para vocês o contexto de o que era uma sinagoga, por que surgiram as sinagogas e como era o funcionamento disso. Tá? As sinagogas surgiram porque o povo, quantos sabem que o povo foi, no Antigo Testamento, foi levado cativo. Houve um reino chamado Babilônico, que veio, destruiu a cidade e levou muitos judeus cativos para lá, para o país deles. E o povo se viu numa terra estranha. Depois disso, veio o Império Persa, que nós vimos no livro de Daniel, Esdras, Neemias. Já era o contexto do Império Persa, que dominava o mundo da época. Então, nesse período é até onde a Bíblia nos relata, que é o Império Persa, certo? Depois veio o Império Assírio, não, o Assírio veio antes. Depois veio o grego, um período curto. Depois teve, naquele período intertestamentário, que a Bíblia não relata, né, uns cerca de 400 anos, o período de 103 anos da liberdade de Judá, promovida pela Guerra dos Macabeus. Certo? Existe um livro de Macabeus que não está no cânon da Bíblia, mas é muito interessante para conhecer a história. Certo? Liderado por Judas Macabeu e os seus irmãos, eles libertaram Judá e tiveram um período de 103 anos em que eles estiveram livres. Só que aí veio o Império Romano e tomou novamente. Então, nesse período em que o povo estava exilado, estava sem ter aonde ter a sua vida espiritual, num templo que era antes o templo de Jerusalém, onde eles iam para lá e faziam sacrifícios, com a derrubada do templo, com a destruição do templo,
e com o início desse período de exílio, eles tiveram que criar uma maneira de se reunir. Então, eles passaram a se reunir naquilo que hoje se chamam sinagogas, certo? Porque houve aquela grande diáspora, o povo foi espalhado, certo? Então, até hoje existem sinagogas, porque o povo judeu, apesar de hoje ter uma nação, eles não têm um templo, onde é o básico da espiritualidade deles, que são os sacrifícios a Deus, que eles faziam no Antigo Testamento. Se você for nos livros da lei, você vai ver que Deus preparou tudo aquilo que é o templo e o tabernáculo, onde se faziam todas as adorações e todos os sacrifícios a Deus. Então, no período do exílio, se criou as sinagogas onde eles se reuniam para ler os livros. E também começou a surgir entre eles aquelas categorias de que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, porque os escribas se tornaram muito notáveis nesse período. Eles começaram, porque eles eram os que escreviam, copiavam a lei. Sem eles isso não iria acontecer. Eles que copiavam a lei, para poder passar de geração em geração, além da tradição oral, que era muito forte, que é muito forte entre os judeus. Então, os escribas eram chamados de mestres, porque imagina, de tanto copiar, se você pegar uma Bíblia e começar a copiar, você vai se tornar um expert, um mestre. Então, eles eram chamados, né, entre os principais. Claro, existiam outros partidos, mas entre os fariseus, os saduceus e os escribas, estes eram os principais, certo? Entre o povo judeu. Então, como funcionava a sinagoga? Até hoje, como funciona? Eles chegam lá, se reúnem, os mestres da lei, os rabinos, têm um lugar especial, onde um auxiliar pega um rolo do livro, lê um salmo, depois esse rolo é franqueado, é passado na mão de alguns rabinos, cada um lê um trecho daquilo, certo? E faz um comentário, se levanta, faz algum comentário. E Jesus era rabino também. Nós podemos ver isso porque quando ele chegava nas sinagogas, ele se sentava com os rabinos e lia também. Isso não era dado a ninguém que não tivesse uma posição de autoridade espiritual. Então, normalmente, como sempre acontecia, estavam ali reunidos na sinagoga e deveriam estar lendo algum trecho das Escrituras. De repente, Jesus vê aquela mulher entrando, encurvada. A palavra de Deus fala que ela vivia nessa condição há 18 anos. O texto não fala quantos anos essa mulher tinha, mas que há 18 anos ela estava nesta condição. E que era uma condição espiritual. Um espírito de enfermidade tomou conta dela e ela andava encurvada, olhando para o chão. Certo? Naquele momento, certo? No ponto 1, movido por compaixão, em Lucas 10, 11, 12, 13. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glórias a Deus. Se isso acontecesse comigo, com você, ou com qualquer pessoa naquele momento, imediatamente, a gente dá glória a Deus. Com coisas pequenas que acontecem com a gente. Ô Senhor, glória a Deus, consegui um estacionamento bem na frente. A gente dá glória a Deus por essas coisas. Imagina alguém que está há 18 anos, certo? Encurvado. 18 anos sofrendo de uma enfermidade que deve ser algo terrível, né? Deve ser algo muito difícil, certo? Porque, você vê, o que motivava Jesus em todo o seu ministério era a compaixão. Nós vemos, não está no seu boletim, mas em Mateus capítulo 9, diz que Jesus, ao ver as multidões, ele se compadeceu, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Minha gente,
Não sei se vocês conhecem bem a natureza das ovelhas. A ovelha é um dos animais mais dependentes que existem. Ela é mansinha, ela não tem garras, ela não tem dentes para se proteger. Ela é bem bobinha, assim, bem, né? Ela precisa de alguém, não tem boa visão. Então, se não tiver um pastor que leve essas ovelhas até onde há água, até onde há boas pastagens, eu vou passar muita dificuldade. Se não tiver um pastor para tosquear a lã da ovelha, porque ela começa a ficar muito pesada, e o pastor vai e tosqueia. Era bom se fosse assim, a gente pudesse tosquear para ficar mais leve, né? Mas com a gente tem que a tosquia tem que ser diferente. Se tivesse alguém, olha, ficou muito pesado, vem tosquear, e tosquear ficava levinho, né? Mas assim, essa não foi a natureza que Deus nos criou. Mas as ovelhas eram nessa situação. Então, quando Jesus, a palavra fala que Jesus é o nosso bom pastor. Então ele tem essa natureza, e ele olhava para as pessoas e via assim, meu Deus, ele se compadecia delas. Porque pareciam ovelhas sem pastor, exaustas, aflitas, com fome, com sede. Literalmente. Porque aqueles que resolveram seguir a Jesus, porque viram nele algo diferente, algo que os escribas, os mestres da lei, não podiam dar, que era compaixão e misericórdia. A única coisa que eles podiam dizer assim, faça isso, não faça aquilo. Isso é a lei, é assim. Era só isso que eles tinham dos mestres da lei. Então você imagine que quando Jesus olhava aquilo e se compadecia, ele era incapaz de permitir e ver alguém com uma enfermidade e dizer assim, seja curado. Ele era incapaz de dizer que não. Então essa mulher não chegou, essa mulher, veja bem, ela não fez uma campanha de oração. Ela não passou, 30 dias jejuando. Ela não passou, a Bíblia não relata isso. Ela era uma filha de Abraão, ou seja, do povo de Israel, que chegou numa sinagoga para cumprir com seu ofício religioso. Jesus, ao vê-la naquela situação, seja livre. Seja livre. Porque não faz nenhum sentido, gente. Que sentido fazia para essa mulher, todos os sábados, cumprir o seu ofício religioso e voltar para casa na mesma situação? Então o nosso Senhor Jesus, assim como Ele era, Ele é. Ele continua se compadecendo de nós. No livro de Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por quê? Porque Ele sofreu na pele tudo aquilo que nós haveríamos ou poderíamos vir a sofrer como homem. Por isso é que Ele se fez homem, habitou num corpo de carne, para poder sentir aquilo na pele e se compadecer de nós. Então nós temos esse sumo sacerdote. Então se você continua vindo a um culto religioso, onde se louva, se diz maravilhas do nosso Deus, e você entra encurvado e volta encurvada para casa, não está fazendo sentido. Você não encontrou o Senhor libertador e redentor da sua vida. Porque em muitas áreas da nossa vida nós nos encurvamos. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher, para que esse espírito viesse tomar conta dela. A Bíblia não relata, a gente não sabe, mas algo aconteceu. Se ela nasceu assim, digamos que ela tinha 18 anos, e ela nasceu assim como nascem cegos, nascem pessoas deficientes, nascem pessoas com algum problema físico, não é porque Deus planejou assim, é porque nós vivemos num corpo que é herdeiro do pecado. O pecado entrou no mundo e essas coisas começaram a acontecer. Você já imaginou Adão e Eva num lugar perfeito, culto diário, todos os dias, com o próprio Deus? Tem como essa congregação dar errado? Imagina, 2 discípulos e o próprio Deus.
Tudo perfeito. Não tinha frio nem calor, não precisava comprar ar-condicionado, pagar aluguel. Era tudo assim, entregue. Depois o buffet à vontade. Comam do que vocês quiserem. Como é que uma congregação dessa dá errado? Como que uma coisa dessa dá errado? Não era para dar errado. Era para estar tudo certo ali. Porque estava tudo certo. Agora, nós sabemos que houve algo que aconteceu ali e rompeu com tudo. Então, o que essa mulher está vivendo e o que muitos de nós vivemos é consequência do que aconteceu lá atrás. É uma herança maldita. Não é uma herança de Deus. Você não precisa hoje se encurvar a nenhuma situação da sua vida. E se dizer assim, estou preso neste lugar. Estou preso nessa situação. Estou preso nessa religião. Porque você tem um libertador. Você tem alguém que veio aqui e quebrou todas as maldições e todas as correntes que haviam para prender sua vida. Então, por que será que ainda hoje nós nos vemos presos? A gente vem para um país, né? Estou vendo aqui, hoje especialmente, eu creio que todos, né? Ninguém nasceu aqui, né? Tem alguém que nasceu aqui? Não. Não, hoje não. Certo? Mas assim, nós vemos para o país que é chamado de o farol da liberdade. Eu, quando estava lá no Brasil, eu já escutava do farol da liberdade. Porque o que é um farol? É um ponto que ilumina, certo? Que é uma referência para todas as nações. Esse país foi criado dessa forma, para ser um farol para o Ocidente. E a gente vem para cá, certo? E começa a ver que a coisa aqui é diferente. Nossa, rapidinho, pelo menos quando eu cheguei, rapidinho eu arrumei trabalho, certo? E minha situação financeira, de repente, mudou. Porque no Brasil a coisa estava braba. Eu estava puxando a cachorrinha, eu estava vendendo o almoço para comprar a janta. De repente, eu cheguei aqui, eu podia comer o café, o almoço, o jantar, ainda sobrava um cascalhinho. Certo? Então, cada um sabe a situação que chegou aqui. E, de fato, é difícil você dizer que a vida de vocês não foi transformada aqui nesse lugar, em algum sentido. Certo? E de repente, vou comprar um carro, de repente eu tenho um celular, de repente eu alugo uma casa, alugo um apartamento, compro uma casa. Então isso é, meu Deus, é tudo aquilo que falavam esse país. Realmente é o lugar da liberdade. E aí a gente começa a dizer assim, bom, se eu trabalhei 40 horas, se eu trabalhar 50, eu vou ganhar um pouquinho mais. E se eu trabalhar 60, mais um pouquinho. E se eu começar a trabalhar de segunda a sábado até de noite, mais um pouquinho? E se eu trabalhar domingo, mais um pouquinho? E aí a gente vai. Para quê? Para ter mais coisas. Para poder ter liberdade. E aí quando você vê todas aquelas coisas, aqueles brinquedos que você comprou, você não tem tempo de usufruir, porque você precisa trabalhar para manter aquilo que você comprou. Sim ou não? Aí eu pergunto, é liberdade viver assim? É liberdade viver assim? Então hoje eu vou trazer algumas coisas para vocês pensarem. Pensar hoje que nós estamos assim meio que num giezão, né? Vamos pensar nessas coisas. Até que ponto vale a pena 1 hora mais, 2 horas mais, 4 horas mais? Não, se eu ficar um pouquinho aqui, mais eu vou ganhar mais e tal, porque tem uma conta para pagar. As contas começam, né? A aumentar e nos acorrentar. E nos acorrentar. E nos acorrentar. E as coisas essenciais da vida, que são a comunhão, a paz, o tempo com os filhos, o tempo com a família, o tempo com os irmãos, vai ficando para trás. Isso vai ficando para trás, porque cada um está cheio de obrigações, certo? Então, o país que era para ser a nossa redenção e nossa libertação, passa a ser a nossa prisão. Passa a ser a nossa prisão. Em que a pessoa não é que não queira voltar para o Brasil,
é que nem pode pensar em voltar. Porque está tudo amarrado. Está tudo amarrado. Tá? Então vamos aí, pensando nessas coisas. Jesus, ao curar aquela mulher, ele ao mesmo tempo ele confronta uma situação. Por quê? Ponto 2. Cura que confronta. Lucas 10, 14 e 15. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que você deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo de beber? Bom, gente, como eu já falei como surgiram as sinagogas, então o sábado, nesse período em que as sinagogas foram se desenvolvendo, começou a tomar algumas conotações. Por quê? Era tudo guiado pelos mestres da lei. Então, o povo que era ignorante, que não tinha acesso a estudos, não tinha acesso às escrituras, eles se guiavam pelo que os homens falavam. Então, eles começaram, e eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu trabalho com judeus, tenho todo respeito por esse povo. Mas até hoje eles continuam criando normas. Eu trabalho numa cozinha para judeus, e vai um rabino lá e de vez em quando, olha, agora isso que fazia assim, agora vai fazer de outro jeito. Até hoje. Porque são normas humanas. Então, no sábado, então na lei deles, eles começavam a ver e colocar coisas, e colocar mais coisas, e colocar mais coisas. Então, nesse período, eu fiz uma pesquisa, nesse período, o que estava escrito na lei, nas normas, tá? Que era assim: não se podia fazer no sábado: semear, arar, ceifar, atar molhos, debulhar, joeirar, limpar colheita, moer, peneirar, amassar, assar, tosquear lã, lavar ou bater, ou tingir a lã. Também era proibido tecer, fazer 2 laços, tecer 2 fios, separar 2 fios, atar um nó, ou afrouxar um nó, costurar 2 pontos, ou rasgar, a fim de costurar 2 pontos, caçar uma gazela, ou abater, esfolar, ou salgar, ou curar a pele, raspá-la, cortá-la, escrever 2 letras, a fim de apagar, a fim de escrever 2 letras, construir, derrubar, apagar o fogo, acender o fogo, bater o martelo, levar uma coisa de um ponto a outro, e etc, e etc, e etc. Que coisa que era viver, que é viver assim. Você já pensou, peraí, deixa eu ver, puxa lá a lista, isso, olha, isso aqui eu não posso. Você já pensou, você viver dessa forma? Olha a loucura que é essa vida. Mas aqui eu não vejo dizendo em nenhum lugar, é proibido fazer o bem. Eu não vejo em nenhum lugar dizendo aqui. Porque era tudo proibido. Porém, se o meu jumento ou o meu boi, no dia de sábado, precisa comer e beber, eu vou lá, desato o nó, que ele está amarrado, olha que bonito, olha que engraçado, né? Pego ele e levo lá. Depois eu volto lá onde ele estava, amarro o nó de novo. Não está dizendo que não pode atar nó e desprender nó? Então, agora, para um ser humano que está passando uma dificuldade, eu não posso fazer o bem, porque é no dia do sábado. Né? Jesus se movia, ele não se movia por essas coisas. Ele se movia sim pela lei, mas a lei verdadeira de Deus. Jesus, ele é a interpretação da lei. Quando vocês vão lá em Mateus capítulo 5, quando começa 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, onde ele apresenta o quê? A lei. Ele não muda a lei, ele cumpre a lei. Ele fala assim, olha, é uma área na teologia que se chama hermenêutica. Ele vai trazer a hermenêutica da lei. Olha, está escrito assim, mas vocês estão entendendo errado. Eu vou explicar para vocês o que Deus, quando escreveu essa lei, o que ele realmente pretendia falar.
E Jesus começa a explicar novamente para eles aquilo que eles nunca tinham entendido. Porque para eles era cumprir aquilo e pronto. Cumprir a lei, that's it. Mas só que Jesus, movido pelo Espírito, ele cumpria a verdadeira lei. Olha aqui, Jesus movia-se pelo Espírito. Em Gálatas 5:22, vocês também não têm aí, tá? Mas é um trecho conhecido que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não existe lei nenhuma neste mundo que possa dizer que você não pode ser bom, benigno, manso, longânimo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Não existe lei contra estas coisas. Então Jesus, não existia uma autoridade na terra que pudesse dizer, você não vai curar. Como que alguém podia dizer, Jesus, você não vai curar? Assim como ninguém pode dizer para você, não, você não pode ser paciente agora. Você tem que fazer alguma coisa. Não. Você não pode fazer o bem para essa pessoa. Essa pessoa fez mal para você. Essa pessoa mentiu para você, minta para ela também. Ninguém pode obrigar você a fazer essa coisa. Você é livre. Porque contra estas coisas não há lei. Essa é a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo. A lei é para quem transgride. A lei está aí para punir o transgressor. Se você andar na rua e dentro do limite de velocidade, tem alguma lei contra você? Não. Se a polícia parar você e disser, parou, mas parou por quê? Você me parou por quê? Eu não estou fazendo nada de errado. A polícia não tem o direito de parar ninguém se não tiver alguma coisa fora da lei. Então entenda hoje, de uma vez por todas, a lei é para quem transgride. Mas se você vive embaixo da lei de Deus, não há lei contra você. Você é livre. Não há corrente, não há prisão para aprisionar você. Ponto 3. Por que no sábado? Lucas 13:16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia há 18 anos presa? Vem cá, eu faço essa pergunta, por que no sábado? Jesus não poderia ir numa quarta-feira na casa dessa irmã, pegar, Pedro, João, vamos ali comigo? Vamos ali na casa de uma irmã que está precisando de uma oração, vamos lá na casa dela? Poderia fazer isso, ele fazia isso, ele ia passando pelos lugares, ele ia curando, ele ia abençoando, orando pelas pessoas, impondo-lhe as mãos, suprindo necessidades, multiplicava pães. Isso é a natureza de Deus, é a compaixão, ele era movido por essas coisas. Você acha que ele não sabia o que ele estava fazendo? E num sábado, parece que quer provocar, né? Parece que ele vai na ferida, justamente num sábado. Às vezes parece que o pregador vem aqui para tocar na ferida das pessoas, mas não é isso. É porque a palavra, ela vem para nos confrontar mesmo, para rasgar a gente no meio. É para isso que serve a palavra. E Jesus, ele é a palavra. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Então a verdade é uma coisa muito difícil. Hoje em dia, Jesus não seria bem-vindo em muitas igrejas. Por quê? Porque ele é a verdade. A verdade é uma pessoa. E quando ele chega com a verdade, muito ministério expulsar ele dali, saia daqui. Você está atrapalhando nossa liturgia. Você está atrapalhando o nosso culto. Hoje não é dia de fazer essas coisas.
Hoje é dia de chegar, de louvar, de tocar uma música, de fazer um apelo. São essas coisas que você pode fazer esse dia. Hoje não. Hoje você não vai sair do seu lugar para atender alguém que está passando uma necessidade ali. Hoje não. Não venha mexer na nossa liturgia. Mas Jesus, ele tem autoridade para mexer onde ele quiser. Se você não quiser, ele vai dizer, ok, tem quem queira. Eu tenho meus discípulos, eu tenho minhas ovelhas, que conhecem a minha voz e ouvem. Eu tenho minhas ovelhas. A minha ovelha me ouve. Se eu disser, Reginaldo, olha, vai ali agora. Mas no meio do culto, eu estou dizendo para você fazer isso. E ele, como é um discípulo que tem pastor, ele vai na mesma hora obedecer. Ele vai na mesma hora fazer aquilo que ele deve fazer. Cuidado, gente, com o evangelho. Vocês leem o evangelho? Só um, amém? Cuidado, gente, o evangelho vai destruir a sua religião. O evangelho vai destruir os seus sonhos. Porque só existe um que é capaz de sonhar os sonhos por nós, que é o nosso Senhor. O evangelho veio para isso mesmo, é para destruir os nossos sonhos. E a gente passar a sonhar os sonhos de Deus para nós. Eu, antes de conhecer o Senhor, tinha cada sonho que eu olho, Senhor, me perdoa, porque um dia eu desejei essas coisas. E de vez em quando eu me vejo lá, querendo me encurvar diante de um ídolo novo. O Senhor vem, pá, bate na minha cara. Levanta daí, homem. Levanta daí, irmão, irmã. Os ídolos pagãos estão mais do que nunca vivos no dia de hoje, nessa geração. Estão aí assim, Mamon é o soberano. É o dinheiro. É o soberano das nações. Nós vemos, abra a notícia aí. O poder político, o poder eclesiástico. O político quer o que o sacerdote tem, o sacerdote quer o que o político tem. Então eles vão ali e se juntam. Quando Jesus chegou no contexto dele, já estava o Império Romano. Já, quando a gente vai no Novo Testamento, que abre o Novo Testamento, já é embaixo do Império Romano. E a religião e o poder, ó, assim, ó, entrelaçados. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, os saduceus, ele dizia assim, Roma, a gente cuida aqui, a gente paga o imposto, a gente vai extorquir o povo, espremer o povo embaixo de uma opressão e vai dar a tua parte, então deixa a gente aqui. Tinham 2 sacerdotes no tempo que Jesus estava, Anás e Caifás. Como que 2? Pastor Jetro, quantos sacerdotes, sumo sacerdote podia ter em Israel? Um sumo sacerdote. Mas tinham 2, olha que arranjo. Olha que coisa engraçada. Tinham 2. Aí Jesus chega nesta hora para estragar com a festa dos caras, meu. Então, ele de fato, eu queria falar outra coisa, mas ele vem para estragar mesmo com a festa. Ele vem chamar os homens a um arrependimento. Ele dizer, olha, para de juntar tesouros aqui, porque isso aqui vai acabar. Vai ser rápido. A roupa bonita que você compra, você não vai levar com você. Aquele relógio que você trabalhou 3 anos para comprar, que você deu o seu suor, você deixou de estar com a sua família para juntar dinheiro para comprar aquele relógio. Quando você partir, não vai precisar mais de relógio. Você não vai levar. Vamos ser livres naquilo que Deus nos chamou. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então, portanto, não se submetam mais uma vez a um novo jugo. Não vamos acordar na segunda-feira buscando um novo jugo para se acorrentar. Viva com responsabilidade, trabalhe. Claro, a palavra fala que nós temos que trabalhar. Quem não trabalha nem coma.
Paulo fala para a igreja de Tessalônica. Quem não trabalha não coma, porque também quem não trabalha vai dar trabalho. Então, vamos trabalhar. Cada um no seu quadrado, cada um no seu papel. Mas não vamos buscar um novo jugo, uma nova corrente. Amanhã eu vou lá, vou fazer uma dívida, porque pagar não sei como, e mais uma corrente no pé. Vamos pensar e viver com responsabilidade nesse mundo, como discípulos de Cristo, como ovelhas do Senhor, como pessoas livres. Conclusão. Jesus, a cura e a liberdade. Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus poderia, essa mulher, ela poderia sair dali encurvada do jeito que ela entrou. Mas se ela tivesse recebido essa palavra de liberdade, ela ia ser uma pessoa encurvada livre. Estão entendendo? Tem muitos homens e mulheres que vão para um presídio e, ao chegar lá, se tornam livres. E cumprem sua pena dentro de um presídio, encarcerado, vivendo a verdadeira liberdade. Porque quando estavam fora, eram presos pelo seu padrão de liberdade, pela sua lei, por aquilo que eu estabeleci para a minha vida. Eu me aprisiono ao meu padrão de liberdade. Até que chega o Senhor e me dá uma palavra. E diz, seja livre. E esta mulher, junto com o povo oprimido, as ovelhas exaustas, as ovelhas cansadas, as ovelhas famintas, sedentas, glorificavam a Deus porque finalmente eu recebi uma palavra que me liberta. Jesus não deu dinheiro para todo mundo e todo mundo ficou milionário. Deus libertou espiritualmente, Deus libertou lá dentro cada uma dessas pessoas. Cada um desses pobres e aflitos que viviam ali. Você pode estar aqui hoje bem vestido, arrumado, vindo num bom carro. Estamos num lugar confortável, glória a Deus, com ar-condicionado. E mesmo assim você está se sentindo preso. Mesmo assim as suas preocupações estão aí, na sua cabeça. Eu falo isso porque eu me sinto assim também, muitas vezes. Muitas vezes eu estou aqui sentado, a palavra está sendo dada, ou um louvor lindo está sendo cantado, e a minha mente está longe. Porque me prendendo em coisas que não foi o Senhor que me indicou, não foi o Senhor que me direcionou, fui eu que fui lá e me aprisionei. E eu estou do mesmo jeito. Mas a liberdade está a uma palavra. A liberdade está ao alcance de todos. Mais do que cura física, o que verdadeiramente devemos buscar em Cristo é uma alma livre, sem amarras das tradições ou religiosidade. Só Ele é capaz de se compadecer de nós e entregar uma vida livre e abundante. Livre e abundante, liberdade e abundância. A verdadeira liberdade e abundância. É que eu desejo para os nossos jovens hoje, que estão naquele lugar. A mim tanto me importa se eles vão lá e vão gritar e vão pular e vão falar em línguas. Se isso não vier acompanhado da verdadeira liberdade em Cristo. Eu passei outro dia, só para terminar, eu moro ali em Deerfield, próximo ao Military, então eu ando muito na Military.
Eu vinha do Seabra, num horário em que o ônibus escolar ele vai passando, vai parando e pegando os jovens que estão ali. Tem vários pontos, né? Então eu saí, aí passei pelo primeiro grupo, passei pelo segundo grupo, passei pelo terceiro grupo. E aqui meu coração começou a ficar angustiado, assim. Angustiado de ver. Todos os jovens que estavam ali, um estava encostado num poste, um estava sentado ali, eu estava ali, eu estava ali. 100% de todos os jovens que estavam ali, quem me dá um palpite de como eles estavam? Será que não se levanta um jovem com coragem diferente? O que é que ele precisa para ter essa coragem? Para chegar e encostar nos... Olha, desliga aí um pouquinho, vamos conversar aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que eu fui num acampamento aí. Deixa eu te contar uma história aqui, que me contaram lá. Tem um negócio aqui dentro que eu preciso falar. Desliga aí um pouquinho, por favor, vamos conversar. Gente, nós precisamos que venham com os jovens de lá assim. Nem que seja um que venha desse jeito de lá, gente. Pelo menos, um. Como é que nós podemos nos chamar gente de Deus e se conformar com essas coisas e dizer, não é assim, o mundo é assim. Nós não somos deste mundo. Nós temos nossos erros, nossas falhas. Mas uma coisa que nós não podemos é nos conformar com este mundo. É aceitar. As coisas são assim, os jovens de hoje em dia. Não tem esse negócio de jovem de hoje em dia, não tem isso. Gente, não existe isso. Existe um jovem de Deus e um jovem que não encontrou a Deus ainda. Mas o jovem que encontrou a Deus, ele precisa ser diferente. Por quê? Ele precisa ter coragem, porque ele vai ser perseguido, ele vai ser jogado de lado, ele vai perder amigos. Mas ele vai encontrar a Deus. Não fique querendo que seu filho seja popular, não. Queira que seu filho seja um discípulo de Deus. Discípulo de verdade. Quantos anos Davi tinha quando foi ungido? Ele era uma criança quando foi ungido. Mas Deus viu nele, disse assim, esse aí tem um coração que eu vou dizer. Esse é meu, ninguém toma. Quantos erros Davi cometeu, horríveis. Quantos erros ele cometeu. Mas depois ele caía de joelho e se arrependia. Dizia, Senhor, eu não presto, eu sou um verme. E Deus dizia, levanta, segue. Os religiosos da época trouxeram uma mulher e jogaram assim no chão para Jesus. Disseram assim, pegamos no flagra. Cada um já estava com a sua pedra na mão para jogar. Pegamos essa daqui em pleno ato de adultério. O que o senhor vai dizer? Nós conhecemos a história. Mas quem vai se levantar aí? Bora. Bora, pega a pedra, joga. Você que é puro, que não tem pecado, que nunca errou. E o que Jesus falou para essa mulher? Siga do jeito que você está. Ele disse, filha, não há condenação. Vá, não peca mais. Seja livre. Foi a opção dela. Dada, foi a opção que Jesus deu a ela. Viva livre ou... Se você quiser voltar, sinto muito. Numa ocasião, Jesus curou a 10 leprosos. Curou. Por quê? Fácil para ele, seja curado. Só que um voltou. Um voltou. E para aquele, recebeu a verdadeira cura. Os outros que foram curados, vocês ouvem falar deles, morreram.
Uma cura não pode se tornar um ídolo para você. Ah, eu tenho uma enfermidade, se o Senhor não me curar, eu vou morrer. Vai morrer, filho. Com saúde ou sem saúde, com enfermidade ou sem... Vai morrer. Mas aqueles que recebem a palavra do Senhor Jesus, recebem a vida eterna. Recebem a vida verdadeira e a vida eterna. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor deu para a gente hoje. Nós somos privilegiados demais, demais, por receber uma palavra como essa. Não por mim, pelo amor de Deus, mas o que o Senhor nos entrega com a sua palavra, sabe? Não sei se o pastor Jeto preparou algo para nós, certo? E vamos estar em oração, sabe? Para que a gente possa viver isso de verdade. Para que os nossos jovens, que são o futuro desta congregação aqui, pelo menos, certo? Eles venham diferentes de lá. Amém? E que a nossa vida seja liberta, seja realmente transformada de verdade. Eu preciso dessa palavra de liberdade sobre a minha vida. Amém?